Hoje acaba o episódio com uma notícia da publicação de um livro que não é novo, o livro já existe há alguns anos, mas vai sair num novo país. Mas deixo isso para o final. Fica até ao fim para saber de que livro é que estou a falar. É um livro sobre a língua portuguesa. E hoje vamos falar sobre a língua portuguesa. Ainda estamos na nossa viagem à volta do mundo em 33 línguas. Se bem se lembram, na semana passada terminámos no meio de África. E vamos falar de África também hoje, mas decidi fazer mais esta paragem porque estou, na verdade, a escrever um artigo para uma revista que depois eu divulgarei sobre a língua portuguesa. Será para o dia 5 de maio, o dia da língua portuguesa. Vamos ter não sei quantas coisas ali à volta daquele dia, depois também conto algumas novidades, mas para já estou a escrever este artigo e decidi usar aqui a nossa pilha de livros, que também se tem transformado, há que dizer, um pouco na pilha de livros e línguas, porque a verdade é que eu tinha um outro podcast que ainda existe, está lá, não foi apagado, chamado A Vida Secreta das Línguas, se bem se lembram, mas isto não dá para tudo, e com um podcast diário sobre livros fui, digamos, também começando a falar sobre línguas e a língua aqui pelo meio, e este podcast está a ficar assim um pouco diferente do que seria um podcast tradicional só sobre livros. Espero que não se importem. É assim a vida, as coisas vão mudando. Bem, então, estou a compor este texto sobre a língua portuguesa. Estava a pensar falar sobre o futuro da língua portuguesa, sobre algumas características da língua e estou aqui com 5 palavras que servem de esqueleto do texto e é sobre isso que vou falar. E se alguém tiver alguma sugestão, se quiser comentar algumas das coisas que estou aqui a pensar, pô, eu agradeceria muito e talvez apareça no texto. Não sei, é quase como se fosse aqui um pedido de ajuda a todas as pessoas que me ouvem. Então, a primeira palavra destas 5 que tenho aqui no meu rascunho é arquipélago, porque, na verdade, a nossa língua, enquanto língua internacional, é um arquipélago. O que é que eu quero dizer com isto? Pelo menos não encontro mais nenhuma, a única língua internacional em que nenhum dos países que a falam faz fronteira com outro país que a fala, pelo menos oficialmente. É verdade que Portugal faz fronteira com a Galiza, que fala galego, e que alguns galegos consideram que ainda é uma variedade de um sistema comum, mas oficialmente estamos a falar de 2 línguas diferentes. É verdade que o Brasil faz fronteira com o Uruguai, onde também há pessoas que falam uma variedade do português, mas isto são fenómenos, digamos, diferentes da oficialidade da língua, em que não há nenhum país, de facto, que faça fronteira, ou seja, não há nenhuma fronteira em que nós passemos e tenhamos português oficial de um lado e português oficial do outro. O mais próximo que nós estamos disso será a proximidade que há entre Cabo Verde e a Guiné-Bissau, mas mesmo assim não fazem fronteira um com o outro, estão simplesmente muito perto. Portanto, nós temos um arquipélago de países que têm o português como língua oficial e isto não tem que ter nenhuma consequência prática, mas no fundo, tem como paralelo uma certa existência autónoma da língua em cada um dos países. O facto é que nós vivemos em cada um dos países de língua portuguesa, muitas vezes, como se fosse o único país que fala a língua. Não é bem verdade, nós sabemos disso, mas talvez seja um pouco mais verdade do que noutras línguas internacionais. Falamos menos uns com os outros e quando falamos nem sempre é da forma mais saudável possível. É apenas uma perspectiva muito pessoal, posso estar muito enganado, mas aqui fica. A segunda palavra será um certo desequilíbrio no que toca à forma como nós vivemos a língua. Há aquilo que eu posso chamar de 2 narrativas de superioridade contrárias. Uma do lado português, que enquanto país que deu o nome à língua se vê como de certa forma ainda, em certas cabeças, como o dono da língua, como tendo mais importância no que toca à língua do que todos os outros países, e do lado do Brasil temos uma narrativa de superioridade diferente, que tem como base o número gigantesco de falantes de português no Brasil, que é superior a todos os outros países de língua portuguesa somados e bastante superior, para dizer a verdade, que é outra característica muito curiosa da nossa língua. Este facto, esta existência
de um país que está muito, muito para lá dos outros no que toca ao número de falantes. E isto leva a que cada um destes dois países em particular, e já vamos à África, cada um eu sei que não é só a África, também temos Timor e temos Macau, mas vamos falar agora só de África. Mas antes disso, isto leva a que estes dois países tenham uma relação, digamos, um pouco estranha no que toca à língua enquanto língua internacional. O Brasil considera que não tem nada que olhar para... Uma grande parte dos brasileiros considera que não tem nada que olhar para os portugueses em relação à sua língua, e não tem, claro, e nós também não temos de olhar para o Brasil em relação à forma como usamos a língua, mas podíamos simplesmente ouvir-nos e ler-nos e estarmos um pouco mais, digamos, em conversa, sem estarmos sempre com picardias que, para quem conhece as caves da internet e das redes sociais, são talvez cada vez mais frequentes. Digamos que o facto de falarmos a mesma língua, neste caso, está a ser usado para que haja muitos desencontros mais do que encontros. E isto também me leva à terceira palavra que neste meu rascunho, que é criação. Criação de textos, de livros, de literatura, mas também de vídeos. Hoje é muito comum criarem-se vídeos no YouTube e não só, que leva à existência destes vídeos disponíveis, que são depois vistos pelas gerações mais novas cá em Portugal e que levam a um grande pânico sobre um pânico relacionado com a possibilidade de haver uma invasão do português do Brasil em relação ao português de Portugal. É um medo que reaparece de vez em quando, e não vou agora estar a falar muito deste medo que já apareceu também nos anos 80 e 90 com as telenovelas, mas queria só dizer que há de facto algum desequilíbrio numérico, digamos assim, também por causa do número de falantes, mas a única solução, se quisermos, para este problema, se quisermos encarar assim, é a criação de mais conteúdos do lado das variedades que não estão tão representadas, e também um pouco respirar fundo e termos alguma calma e ouvirmos todos uns aos outros. Deixo só uma nota. A minha geração, e a geração um pouco mais nova do que a minha, sempre ouviram muita coisa em inglês. E algumas pessoas preocupavam-se, mas é curioso que este pânico com o português do Brasil é muito superior e muito mais intenso do que qualquer tipo de pânico ou medo em relação ao inglês. E não se pode dizer que o inglês não tenha uma grande influência na forma como nós hoje usamos a língua. Estou convencido que tem uma influência muito superior, aliás, ao do português do Brasil. Portanto, é algo estranho este desfazamento entre a forma como nós encaramos uma influência e outra. Mas, mais uma vez, tanto num caso como no outro, é criando em português, e estou a usar aqui o criando como um gerúndio que é perfeitamente normal, tanto no Brasil como em Portugal, que é criando em português de Portugal, e não só, claro, que nós comunicamos mais e falamos mais e se calhar deixamos este medo de lado. A quarta palavra é tripé. O que é que quer dizer com tripé? Eu quero dizer é que nós, de facto, temos estas duas pernas da língua, o português de Portugal e o português do Brasil, com duas normas que existem e que há também grandes discussões linguísticas sobre até que ponto é que estão a tornar-se línguas separadas, mas isso é outra discussão para outros dias. Mas o que se passa é que em África, tendo em conta o desenvolvimento demográfico e também a expansão da língua nos vários países que têm a língua portuguesa como língua oficial, o que se passa é que a África está a tornar-se a outra perna e estamos a ficar com uma língua tripé, mais do que uma língua com duas pernas. Portanto, a África poderá vir a reequilibrar e poderá vir a desmontar as tais narrativas que eu estava a falar, poderá vir a tornar o português uma língua, não tanto uma língua imaginada de forma separada de dois lados diferentes, mas uma língua com três pernas, um tripé, em que podemos comunicar um pouco mais calmamente. E, por fim, proximidade. A verdade é que para lá todas estas confusões e todas estas... toda a bagagem histórica, todos os preconceitos e imagens mútuas, que nem sempre são as mais positivas, tanto do lado como do outro. Quem acha que o mundo seria um mundo mais pacífico, se todos falássemos a mesma língua, não está a perceber que entre países que falam a mesma língua muitas vezes há muitos problemas, mas pronto, para lá disto há uma proximidade muito forte
mesmo com todas as diferenças, não nos podemos esquecer que quando estamos perante variedades da mesma língua ou até línguas muito próximas, nós notamos mais as diferenças porque elas são a exceção, mas mesmo com todas as diferenças, nós conseguimos ler português do Brasil, os brasileiros que quiserem podem ler português de Portugal, os africanos podem e leem vários livros e não só em português de vários sítios. E por isso nós podemos, se calhar, viver um pouco melhor com a nossa língua e aproveitar a proximidade que há entre a forma como todos nós falamos, sem estar a dizer que uns são melhores que os outros ou que eu falo melhor que tu. Podemos simplesmente aproveitar essa proximidade. E isto leva-me àquilo que eu prometi no início. Vai ser publicado no Brasil agora o livro de Fernando Venâncio, Assim Nasceu uma Língua, na tinta da China, na versão brasileira, a editora brasileira. Este livro conseguiu quebrar esta barreira que leva a que muitos livros brasileiros e muitos livros portugueses nunca ultrapassem o oceano. E eu prevejo, fica como desejo para o dia 5 de maio, eu sei que ainda falta muito para o dia 5 de maio, mas este texto que eu estava a falar é para esse dia, mas eu prevejo que este livro terá um sucesso tão grande ou até maior do que teve em Portugal, um grande livro sobre a língua portuguesa do Fernando Venâncio, que eu sei que de vez em quando vem aqui espreitar a pilha de livros. Fica um abraço de parabéns por ter conseguido galgar o oceano e chegar com o Assim Nasceu uma Língua ao Brasil. Até amanhã.